aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe algo. Fala, meu povo, muito bom dia, muito bom dia. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Eu não tô em casa hoje, né? Tô viajando aqui com a família. Eu tô me virando aqui, né? De onde eu tô, pra gente poder manter o nosso encontro aqui, cumprindo o nosso horário. Tô no Wi-Fi aqui do hotel. Quero saber de vocês aí se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo bem. Se a nossa conexão tá boa. Sinaliza aí só pra eu poder saber que tá tudo ok. Renato Maciel, Estou, Gabriel Nogueira, saudade, meu amigo. Uma turminha boa já com a gente, Adriana Brusac, FM. 16 pessoas online, né? Como eu disse ontem, né? No nosso primeiro encontro. O foco de a gente estar aqui, a gente transbordar na vida das pessoas, a gente poder compartilhar um pouquinho de Deus, né? No dia a dia, né, de vocês aí, que eu sei que é um dia a dia corrido, um dia a dia acelerado, né? Em busca de a gente poder estar construindo, né, nossa vida, fazendo melhor pela nossa família, prosperando, crescendo no trabalho. E a gente não pode esquecer de ter esses momentos com Deus, né? Então pensa naquele seu amigo que você imagina que se ele recebesse algo da parte de Deus hoje, ele poderia ter um dia ainda mais abençoado. Então pega aqui embaixo, ó, no cantinho direito aqui, pelo menos no meu aparece aqui, esse aviãozinho aí, e vamos enviar aí para pelo menos umas 10 pessoas. Vamos lá? Vamos fazer isso? Vou ficar te aguardando aqui. Enquanto isso, vamos ouvir mais um louvorzinho aqui. Tá entrando propaganda no meu YouTube. Mas vamos lá, manda um aviãozinho para pelo menos umas 10 pessoas, para que a gente possa estar trazendo outras pessoas para ouvir um pouco mais de Deus aqui conosco. Em busca de alguns cenários para a gente poder estar batendo esse papo hoje aqui. Tô num lugar lindo aqui, né? Que tem um cenário fantástico. Quase uma fazenda aqui onde eu tô, né? Então provavelmente daqui a pouco o pôr do sol vai estar maravilhoso. Mas ainda tá tudo muito escuro, né? Eu saí do quarto para não incomodar a família lá, não acordar, né? Com barulho. E vim para dentro do carro. Então tô com o carro parado, tá, pessoal? Por isso que eu tô sem cinto aqui. Montei meu cenário aqui dentro do carro para ficar no quentinho aqui. E a gente ter esse momento nosso de bate-papo. Vamos lá, já compartilhou? Já mandaram aí o aviãozinho aí para pelo menos umas 10 pessoas hoje. Como na segunda-feira, também teremos um convidado aqui, né? Uma pessoa que já caminha comigo há muito tempo. Eu conheço um pouco da história dela, sei que tem bons testemunhos ali, né? Boas histórias para serem contadas, para fortalecer cada vez mais aqui a nossa fé. E vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o louvor. Vocês estão me ouvindo bem com o louvor? Com a música de fundo?
eu deixo aqui só um pouquinho, porque a gente tem que se preocupar que o Instagram tem questões de direitos autorais, né? Então, se eu deixar muito tempo tocando, eles podem derrubar a nossa live. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra gente começar. Bom, galera, eu comecei a fazer os meus estudos hoje aqui, né? Como eu falei com vocês, né? Eu sempre penso em trazer algo para vocês que de fato primeiro fale comigo, né? Que eu tenho orado e pedido muito a Deus, né? Que esse devocional seja o meu devocional. Eu não estou aqui para simplesmente vir trazer uma palavra para vocês. Como eu falei, eu não comecei a fazer esse devocional, meu intuito, né? O que queimou no meu coração não foi só simplesmente pregar, né? Eu falei na segunda-feira que eu não sou pregador da palavra, né? No sentido de não ser pastor, né? Não ser... de não ter começado com esse propósito, né? O propósito, sim, né? Meu pastor falou, você é pregador da palavra. Eu tô aqui pregando, de fato, né? Falando de Deus. Mas o meu propósito foi de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo, né? E eu sei que cada um de nós, a gente passa por momentos na vida e momentos diferentes, né? São 19 pessoas online aqui. Com certeza, essas 19, 20 pessoas, a gente não está vivendo o mesmo momento. E aquilo que Deus, né, vai falar comigo, eu vou compartilhar com vocês aqui. Pode ser que você entenda de uma forma diferente, aquilo atinge em alguma determinada área da sua vida. Né? Esse é o meu intuito, de poder contribuir com vocês, né? De poder estar somando na vida de vocês. E claro, né, com a palavra que ela nunca volta vazia, né? Que é a palavra de Deus, né? Nosso manual de vida, na Bíblia a gente encontra uma sabedoria gigantesca para qualquer área, né? Eu já estudei na Bíblia sobre gestão de conflitos, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de crises, né? Sobre formação de equipe. A Bíblia é um manual para tudo. A gente tem hoje vários livros de autoajuda aí fora que nos ajudam também, né? Também gosto de ler, né? Mas quando você começa a ter um entendimento dos dois lados, você percebe que tudo que está ali foi tirado daqui. Realmente é uma fonte de sabedoria gigantesca, né? Vamos lá, né? Eu, em meio a 2, 3 assuntos que eu queria compartilhar com vocês, no final das contas aqui, nos 45 do segundo tempo, eu senti de Deus de trazer um outro assunto aqui com vocês, né? E esse assunto começou a ficar mais latente assim na minha vida nos últimos meses, né? Venho sentindo um incômodo grande com relação a isso. E na nossa última célula, na segunda-feira, lá na casa do Leandro Brito, nós tivemos, em meio a alguns testemunhos, um testemunho que me chamou muita atenção, né? Que vai muito de encontro a isso também, né? Ao mesmo sentimento que eu tenho. A gente, né, tem uma vida muito corrida, né? Vocês me acompanham aí, vocês veem que eu consigo conciliar bem, né? Família, tempo de estar em casa, tempo de qualidade com a família. A busca também, né? A igreja, a questão da nossa crença e mais o trabalho. Mas a vida é bem corrida, né? E eu sei que tem muitas pessoas que me seguem aqui que são pessoas que me seguem pelo tipo de conteúdo que eu trago, né, no meu Instagram, que é empreendedorismo, é formação de equipe, liderança. Então são pessoas que muitas das vezes chegaram aqui no meu Instagram por conta do trabalho. Então a gente sabe o quanto é corrido buscar por crescimento, buscar, né, por prosperidade, por estar avançando, por crescer, né, por estar conquistando bens, fazendo melhor para a nossa família. É corrido demais, né? E uma das pessoas que estavam lá foi um convidado meu, inclusive. Ele compartilhou, mediante a tudo que ele estava ouvindo ali, né, o quanto ele percebe que às vezes o que ele percebia, né, muitas das vezes pela correria do nosso dia a dia, em crescer, em avançar, e tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, pelo menos eu, né? Minha motivação hoje para o trabalho, eu tenho certeza que vocês também, quando eu venho numa pegada muito forte, trabalhando um pouco mais intenso, o meu principal objetivo é sempre fazer o melhor pela minha família. Sempre foi, né? Desde o início, quando eu ainda nem tinha família estabelecida, eu já queria, né, ter uma melhor condição para quando eu tivesse essa família, eu poder fazer o melhor para ela. Então, meu objetivo sempre foi esse, ter uma família. Eu conheci a Carla, né, tive meus 2 filhos hoje e continuo nessa busca, né, de poder me manter fazendo o melhor para eles. Só que às vezes a gente se perde nesse equilíbrio,
nesse equilíbrio de fazer o melhor para eles e tentar entender o que de fato é o melhor para eles, né? E muitas das vezes a gente vai na busca do bem, né, das questões financeiras. Claro, fazer uma boa viagem precisa de dinheiro, né? Dar uma boa casa precisa de dinheiro, dar uma boa condição financeira, colocar no melhor colégio, tudo isso precisa de dinheiro. Só que quando eu vou conversar com meu filho, aquelas conversas de pai e filho, né? E quando eu pergunto para ele o que eu preciso fazer para poder ser o melhor pai para ele nunca me pede dinheiro, ele nunca me pede uma boa escola, ele nunca me pede isso, né? Ele só me pede atenção. Pai, tudo que ele me fala está relacionado a ter mais tempo com ele, né? A ter tempo de qualidade, a ter mais presença, a estar ali de fato junto, né? E eu sei que muitas das vezes, né, o nosso desejo de fazer o melhor para os nossos filhos em busca de coisas financeiras está muito relacionado até a gente mesmo, né? Está relacionado àquilo que nós não tivemos. E a gente, de certa forma, quer traduzir isso na nossa vida, no nosso dia a dia, como se a necessidade do nosso filho fosse a mesma que a gente teve lá atrás e possivelmente nem foi suprida. E possivelmente não foi suprida, porque hoje eu percebo que muito daquilo que eu tento fazer pelos meus filhos e os desejos que eu tenho de caramba, não posso deixar faltar, é porque faltou para mim lá atrás. E aí eu comecei a entender e perguntar para minha família, para minha esposa, né, para os meus filhos, o que eu preciso fazer para ser melhor para eles. E eu tô falando isso por quê? Porque na nossa célula, esse convidado ele compartilhou que eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, né? Eu cheguei bem em cima da hora, eu estava voltando de Minas Gerais e cheguei no Amém, né? Mas eu cheguei nesse momento de ouvir algumas respostas. E ele falou o quanto a vida é corrida, né? O quanto a gente fica nessa aceleração para poder conquistar e crescer. E o tempo passa. O tempo passa e ele falou exatamente dos filhos dele, né? Que hoje um dos filhos dele tem 16 anos e ele não pôde viver alguns momentos com o filho dele por falta de presença, por estar nessa correria, por estar na busca, fazendo também pelos filhos dele, né? Mas vem esse equilíbrio, né, do fazer, do estar presente, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu tenho passado por um momento de muita reflexão, né, na minha vida, muito relacionado a essa questão de estar mais próximo de Deus, de estar buscando mais a presença de Deus, de querer entender, né, algumas coisas que eu não estava compreendendo. Para quem nunca fez live, eu já tô ganhando até coraçãozinho aqui, né? Sei nem como é que funciona isso, hein? Pastor Leandro e a Adriana aí, me dando os selinhos do Instagram. Obrigado, né? Mas vamos lá, só para lembrar, vamos compartilhar, tá? Aviãozinho, vamos continuar mandando aí, chamando mais pessoas para cá. Mas eu venho uma das reflexões que eu comecei a me perguntar muito era sobre isso, né? Sobre o equilíbrio, essa busca constante, né? Eu, com 19 anos, desde os 19 anos, venho buscando uma vida empreendedora e sempre tive muito desejo de crescer, de enriquecer, de conquistar, de ter as melhores coisas. Só que você vai conquistando à medida que você vai crescendo, que você vai avançando, você sempre quer o próximo nível, né? Hoje eu estou num determinado nível que quando eu olho para trás eu vejo, caramba, né, fantástico o que Deus fez na minha vida. E vejo o milagre, o cuidado de Deus com a minha vida. Mas você está sempre buscando um próximo nível, né? Nunca para, né? Nunca para. Você sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. A gente não pode parar mesmo, né? A gente não pode entrar na zona de conforto. Mas não é pela conquista e pelo dinheiro, porque hoje eu nem trabalho com esse foco hoje. Meu foco hoje, de fato, são as pessoas que são envolvidas ali no meu time, né? Que fazem parte hoje do meu business, né? E ver essas pessoas crescendo, isso me estimula. Claro que a consequência é o meu crescimento, né? Mas a gente fica nessa busca constante, né? E uma conversa com a Carla, eu estava falando, eu tenho buscado muito ter mais equilíbrio, né, do que de fato é importante. Porque eu vejo hoje, eu ouço algumas histórias e converso com algumas pessoas e vejo o quanto, e às vezes pessoas mais experientes do que eu, né? E percebo que todas elas se queixam da mesma coisa, né? O tempo passa, né? O tempo passa e a gente precisa dar valor as coisas que de fato ela tem valor. Não é que o dinheiro e crescer não tem valor, ele tem o seu valor, né? Só que tem outras coisas que também têm valores. A gente precisa achar esse equilíbrio, desses valores, né? E a gente conseguir, é difícil, né? Ter uma vida equilibrada é muito difícil.
Em algum momento a gente vai desequilibrar em alguma das pontas, mas o foco é que a gente sempre esteja presente para buscar esse equilíbrio o tempo inteiro. E hoje eu tenho buscado esse equilíbrio na minha vida familiar de estar ainda mais presente, e buscando cada vez mais a presença de Deus, né? Eu coloquei aqui, né? Eu tenho duas características muito fortes, que eu sou muito intenso em tudo aquilo que eu faço, né? Então, se é no trabalho, eu quero me dedicar, né? E ao mesmo tempo eu me cobro muito com a família, né? De ser um bom pai, de ser presente para os meus filhos e para minha e na minha casa, né? Para Carla, para minha esposa. E equilibrar essas duas pontas é difícil, né? Eu vivo isso na prática, eu sei o quanto é difícil. Mas isso tem ficado cada vez mais forte para mim, né? O tempo passa e passa muito rápido. Hoje eu vejo o Bernardo, as conversas que ele tem comigo, eu fico, caramba, como é que meu filho está crescendo, né? E a Valentina, com 2 anos, já parece que tem 5. A inteligência gigantesca, né? E a gente fica vendo ali que, por mais próximo que eu esteja, né? Por mais presente que eu seja, eu ainda perco algumas coisas. Eu ainda tenho alguns times ali de coisas que acabaram passando e eu não pude viver. Eu fico imaginando as pessoas que às vezes não têm o tempo que eu tenho para estar presente. Então eu quero trazer para vocês hoje essa reflexão, né? De a gente entender qual que é o valor de fato das coisas na nossa vida. O valor do trabalho, o valor da família, o valor de buscar a presença de Deus. E de a gente colocar pesos nisso, né? Entender o que vale mais pra gente. Uma busca incessante por resultado, por crescimento, por avanço financeiro. Só que pra gente conquistar algo, a gente abre mão de algumas coisas. Então, eu não estou falando que a gente deve buscar mais um do que outro. Eu quero que a gente tenha reflexão, né, do que você está conquistando e do que você está abrindo mão. E se isso estiver equilibrado na balança para você, tudo bem. Não tem problema. Só que muitas das vezes a gente coloca isso como objetivo principal na nossa vida, né? E durante muito tempo foi trabalho, 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 enriquecer, querer avançar. E eu fui conquistando as coisas, eu fui percebendo que essa busca incessante, se for de forma sadia, por você não querer entrar numa zona de conforto, ok. Agora, ela não pode ser uma busca incessante por um vazio que nunca é preenchido. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma, né? Trabalhando, 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 buscando, 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 para poder preencher um vazio. E essas pessoas compram os melhores carros, moram nas melhores casas, vive uma vida assim surreal, e o vazio não passa nunca. O vazio está sempre ali. E a gente fica sempre preocupado, tá? Mas se eu parar? Aí eu converso muito com o pastor Leandro, né? E numa conversa que eu tive com ele, eu compartilhei, né? Esse dilema, né? Do equilíbrio do trabalho com a vida com Deus e a vida familiar. E a gente conversando, né? A gente entendendo, nossa, mas é um equilíbrio que a gente tem que buscar, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Uma agenda de compromissos com o negócio, compromissos que hoje já não dependem nem tanto da tua escolha, porque fiz uma escolha lá atrás que hoje isso gera compromisso na minha agenda independente, são coisas que eu preciso cumprir para que o negócio ele esteja caminhando de forma, uma agenda básica, né? Para que o negócio esteja caminhando de uma forma tranquila. Tem as minhas cobranças com a família, de coisas que eu quero estar presente, e mais a busca, né, e o envolvimento na obra aqui do Senhor, né? E aí eu lembro, né, e eu quero tratar em cima desse versículo, porque eu lembro a cena, eu aqui, né, não através do Instagram, mas através de uma plataforma de streaming, conversando com o pastor Leandro lendo esse versículo aqui para mim, com lágrimas nos olhos. E ficou marcado ali para mim, né, a importância de a gente entender de fato, né, o valor das coisas e o que a gente tem que buscar. E a gente às vezes fica com medo da falta de algo e a gente esquece que a gente serve a um Deus que nada nos deixa faltar. A gente esquece que a gente tem um Deus que ele nos supre o tempo todo, que ele supre todas as nossas necessidades, e a própria palavra dele já diz isso, né? Então vamos ler aqui o versículo, né? Tá lá em Mateus 6, do 25 ao 34, se eu não me engano, tá? Que diz assim, ó: portanto, eu tô olhando para cima porque eu tô com o meu notebook aqui na frente, tá? Para eu poder conseguir lembrar aqui do versículo e eu compartilhar com vocês. Portanto, eu lhes digo,
não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa. É uma interrogação, aqui é uma pergunta. Não é a vida mais importante que a comida ou o corpo mais importante que a roupa? Aí entra o valor, né? A palavra-chave aqui pra gente hoje é valor, né? A gente dá valor às coisas certas. O que é mais importante? Comer ou beber? Trabalhar incessantemente por isso ou a vida? E às vezes a gente está buscando isso incessantemente e está deixando a vida passar aqui, ó, na frente dos nossos olhos, sem que a gente perceba. Então, a gente tem essa percepção de valorizar. Não estou falando, tá? Mais uma vez, que a gente não deve buscar, que a gente não deve trabalhar. Mas é a busca pelo equilíbrio, tá? Pelo equilíbrio, a gente entender que a gente tem um Deus, ó. Vamos ler, né? Que a própria palavra já fala isso. Observem as aves do céu. Eu estou num lugar aqui que o que mais tem, né? É natureza. E tá começando a clarear. Tô arrependido de não estar lá onde eu queria estar, né? Tem a vista fantástica lá. Mas observem as aves do céu. Não semeiam, as aves não semeiam, e elas também não colhem. Elas também não armazenam nos celeiros dela. Elas não têm reserva. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Será que o que vale mais? As aves ou nós, o ser humano? Tenho certeza que você sabe, né? O seu valor mediante isso. Então, será que a gente não tem mais valor do que as aves? E se esse Deus tão lindo, né? Esse Deus tão poderoso, né? Que não deixa faltar nada para as aves, que elas não semeiam, elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm reserva, mas o alimento nunca falta. Todos os dias, essas aves, elas têm o que comer, porque Deus não deixa com que falte nada para elas, e assim também é na nossa vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a mais na sua vida? Essa passagem aqui tem algumas perguntas, né, reflexivas, né? Quem de nós pode acrescentar 1 hora, 1 minuto a mais na nossa vida? Você tem certeza se daqui a 1 minuto você vai estar vivo? Não temos. Por mais que eu esteja saudável, por mais que eu treine, não sei o que pode acontecer daqui a 1 minuto. Quantas pessoas, né, no estalar de dedos acontecem coisas, infarto, doenças, às vezes acidentes, e estava vivo aqui e ali na frente não está mais. E a gente não tem esse poder de acrescentar, né? Essa passagem aqui me mostra como a gente precisa entender, né, que somos dependentes de Deus. Que a nossa vida hoje, tudo que acontece é pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu falei isso na segunda-feira, né? E a gente entendeu o cuidado que Deus tem sobre a nossa vida. E confiar mais, né? Às vezes a gente busca muitas coisas pelo nosso braço, achando que é sobre nós, e não é sobre nós. Tudo que acontece na nossa vida é sobre Ele. É Ele que permite, né? É Ele que com a sua eterna graça permite que aquilo aconteça na nossa vida. Então que a gente entenda isso, né? E vamos lá. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Eu fui pesquisar, eu já tinha feito um treinamento sobre isso. Eu fui pesquisar para vocês entenderem, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como eles, como os lírios. E aí na internet, se você colocar aí no Google, né, dá um Google aí, você vai ver que a fortuna do rei Salomão, se a gente fosse atualizar para hoje, para o momento de hoje, tem vários, né? Tem vários estudos e várias pessoas falando de formas diferentes. Mas o que se repete mais, fala que ela estaria aproximado ali a uma fortuna de mais de 2 trilhões. 2 trilhões. Seria uma fortuna trilionária. Se nenhum trilionário, né, conseguiria, né, se vestir tão bem quanto os lírios, então dá para você entender o tamanho, né, da grandeza desse Deus, né? Nem Salomão. E é esse Deus, né, que está dizendo aqui para a gente que não vai deixar faltar nada no nosso celeiro, na nossa casa. Nem alimento, nem vestimenta, nem nada. E vamos continuar. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Além de ser reflexivo, é confrontante, né? Te confronta, né? E às vezes, de fato, a gente acaba, né, colocando em xeque a nossa fé, né? Porque a gente, por poucas coisas, por pequenas coisas, a gente deixa muitas das vezes ali o nosso ânimo mudar, né, o nosso temperamento mudar, né, e às vezes a gente fica preocupado com coisas que a gente não deveria estar preocupado. A gente deveria estar entregando, né, na mão de Deus e confiando, que assim como ele está dizendo aqui nesses versículos de Mateus, ele é com as aves, ele é com os lírios do campo, ele também é conosco. Na verdade, é muito mais conosco, né? Vamos seguir aqui, ó. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois aos pagãos, os que correm atrás dessas coisas, mas ao Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Que a gente consiga viver e pensar dia a dia, né? Não se preocupar com o amanhã. Hoje, Deus vai te suprir. Amanhã, também. Assim como ele foi lá atrás, né, com grandes nomes na Bíblia, né? A gente vê várias histórias ali, como Abraão, como Isaac, Jacó, Davi, Paulo, né, e vários outros nomes. Ele também é contigo. E esse Mateus 6 aqui fique como um versículo hoje para você ler e refletir, né? Entender que você não precisa se preocupar com nada, que você tem um Deus, você é filho de um Deus, né, que ele se preocupa com você e ele sempre vai estar cuidando de você. Não estou falando aqui que a gente não precisa trabalhar, que a gente não precisa buscar. Busque, mas busque equilíbrio, né? Você precisa ter tempo para o trabalho, para sua família, e o principal, né, que é o meu objetivo aqui, de estimular vocês a ter esse tempo com Deus. Eu estou aqui fazendo meu devocional, e como eu falei antes de falar com vocês, a palavra fala comigo. E era uma falta que eu tinha. A correria, o dia a dia, família e trabalho, eu estava deixando esse momento com Deus de lado. Isso estava começando a queimar e eu senti muita falta dentro de mim de ter esse momento, né? Porque eu também tenho os meus desafios, né? Eu também tenho meus problemas, né? Vamos falar problema mesmo para a gente entender, né, a força dessa palavra. E quanto mais a gente cresce, quanto maior é o nosso resultado, maiores são os nossos desafios. Eu não sei se você hoje está aqui com um desafio que possa estar te afligindo, que você possa achar que aquilo não tem solução, porque é algo que você acha que é muito grande. Tem solução sim. Para o nosso Deus nada é impossível, né? E tudo tem solução. Tudo depende da onde você está buscando a solução. Se você busca essa solução em Deus, está aqui um Deus que não deixa faltar nada para as aves, né, que não semeiam, que não plantam, que não colhem. Ele não vai deixar faltar nada para você também. E hoje eu vivo muito em paz. Eu tenho, assim, alguns desafios bem tensos, mas eu vivo muito em paz, né, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, pensa num pai. Um pai responsável, né? A gente sabe que tem alguns pais aí fora hoje que não são tão responsáveis assim, né? Mas pensa num pai responsável, um pai que ama os seus filhos. Ele deixa faltar alguma coisa? Não, se bobear, ele deixa de comer para poder dar para o seu filho. Ele vai tirar dele para dar para o seu filho. Então, imagina você sendo filho de um Deus. Tá? O amor de Deus, eu procuro sempre falar com o Bernardo, né? E eu fico comparando, claro, né? Comparando de uma forma assim bem distante, né? O amor de Deus com o amor que eu tenho por ele. Eu pergunto, filho, você acha que o papai te ama? Ele fala, sim, pai, claro, você é meu pai. Tipo assim, né? Óbvio, né? Que pergunta idiota, né, pai? E eu pergunto para ele, por quê? E ele me cita coisas, né? Eu falei, então, filho, o amor de Deus por nós, ele é muito, mas muito maior do que o amor que o papai tem por você. E que hoje a gente tenha essa certeza, né? Do quanto Deus nos ama. Não sei se você teve um amor de um pai, um amor de uma mãe presente. Se você não teve, saiba que você tem um pai que cuida de você o tempo todo. Mas se você teve, você sabe o que eu tô falando, né? Eu tenho um grande amigo que ele sempre falou isso comigo, né? Cara, pensa no amor que você tem pelo Bernardo.
Ele me fazia refletir nisso. E agora pensa no tamanho do amor de Deus por você, que é muito maior, né? É muito maior. Então, a gente serve um Deus que nunca vai deixar faltar nada na nossa vida. Então, citei aqui alguns grandes nomes da Bíblia, né? Tem histórias ali e relatos da presença de Deus, da fidelidade de Deus na vida deles, mostrando que, de fato, né, esse mesmo Deus que nada deixou faltar lá, que sempre supriu as necessidades lá naquela época, o mesmo de hoje. Mas eu quero trazer aqui para vocês a história do povo de Israel, né? O povo de Israel viveu muito tempo em cativeiro, é o povo escolhido, né? E viveu por muitos anos em cativeiro, no Egito, depois na Babilônia. E mesmo em cativeiro, mesmo no deserto, a própria Bíblia nos conta, né, que eles nunca deixaram de ter o que comer, porque Deus mandava o maná todos os dias. Todos os dias eles abriam a porta, o maná estava ali. E a ordem que eles tinham era de quê? Que eles pegassem o suficiente para eles se alimentarem e alimentarem a sua família naquele dia. Não podia pegar para deixar para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus queria que eles executassem a confiança em Deus. Amanhã é outro dia. Lembra aqui do final do versículo? Cada dia é o seu mal. Amanhã é outro dia. Confia que amanhã Deus também vai suprir. E todos os dias o maná estava ali. E se eles pegassem para o dia seguinte, demonstrando a falta de confiança, né, em Deus, não acreditando que amanhã Deus também supriria, aquele maná estragava, ele azedava. Então, todo dia, eles precisavam executar confiança em Deus, dependência em Deus, entendendo que o Deus que hoje não deixou faltar nada, amanhã também não vai deixar faltar. E eles passaram por anos no deserto e as roupas deles também não se desgastavam. Deus mandava nuvem de dia, mandava o fogo de noite para que acompanhasse. Então Deus fazia grandes milagres, né, nesse período, né, que o povo passou no deserto. Deus foi com eles o tempo inteiro. E eu venho fazendo um estudo sobre o livro de Neemias, junto com o pastor Leandro, né, como eu tenho aprendido lendo o livro de Neemias. Eu estou contando essa história do povo de Israel porque em Neemias é um momento onde Neemias está fazendo a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros, né, de Israel e da cidade de Israel também, né? O povo saiu, veio para a Terra Prometida, mas a cidade ficou totalmente destruída, né, por conta, né, desse movimento e de guerras na época, né? E Neemias sentiu aquecer no coração dele o desejo de reconstruir os muros e a cidade. E aí, encurtando aqui, né, não detalhando tanto essa história, ele volta para lá para fazer essa reconstrução. E depois que a cidade é reconstruída, Neemias começa a plantar dentro do coração do povo para que eles lembrassem de novo de qual era a identidade deles. Porque as pessoas que viveram essas experiências, né, de ver o maná diário, né, de ver o cuidado de Deus, já tinham morrido. Eles não chegaram a entrar, né, na Terra Prometida. Né? Entraram só alguns. Né? E ali já era uma outra geração, né? Já eram anos depois. E Neemias veio reacender de novo a chama dentro do coração do povo de Israel para eles entenderem o Deus que eles de fato serviam. Sabe como que Neemias fez isso? Neemias, ele lia e relia a palavra de Deus por várias vezes, contando essa mesma história. Lia a Torá, né, que é o Pentateuco, falando da história, né, do povo de Israel, antes deles, né, dos antepassados deles, dos pais, né, dos avós, das pessoas que viveram aquela história ali. Eles vêm contando, lembra? Que lá no deserto não deixei de faltar nada, você teve um maná diário, Deus supriu todas as suas necessidades, as necessidades dos nossos pais, dos nossos avós. E esse mesmo Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz hoje. Então, e lendo o livro de Neemias, eu percebi o seguinte, que o que vai reforçar a gente entender que de fato a gente tem um Deus que nada nos deixa faltar. Porque às vezes a gente está vivendo hoje de forma muito automática, a gente não percebe o que Deus já fez na nossa vida. E lendo o livro de Neemias, eu comecei a voltar a fazer eu rebobinei, né, a minha história. Eu pensei, caramba, é verdade, né? Calma aí. Eu hoje estou aqui, mas eu era o cara que vivia de favor na casa de amigos, São João de Meriti. Um dia dormia na casa de um dormia na casa de outro. Venho de uma família onde meus pais eram separados,
não tive muita condição, estudei em colégio público a vida inteira. E eu vim olhando na minha trajetória, caramba, eu trabalhei de carteira assinada, depois comecei a empreender com um carro em busca e apreensão. E olha onde eu tô hoje. Tava devendo cartão de crédito dos outros, tentando acertar, surgiu o nome. E fui lembrando, meu casamento foi feito com a ajuda dos meus familiares. Eu não botei um centavo no meu casamento. E vim lembrando de todas as dificuldades que eu passei e percebendo que em cada uma dessas dificuldades, Deus estava sempre presente. Deus estava sempre suprindo aquele momento, a necessidade que eu tinha naquele momento. E hoje, as necessidades são outras, os desafios são outros. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus já fez na minha vida, eu percebo que esse Deus que fez até hoje vai continuar fazendo. Então isso reforça a confiança, né? Então olha para trás e vê, você que está aqui me assistindo, 32 pessoas, né? Que Deus quer que você olhe para trás e você entenda tudo que Ele já fez na sua vida. Eu tenho certeza que se eu for perguntar a cada um de vocês aqui, vocês vão ter histórias para contar. Então esse mesmo Deus que esteve junto com você nesse momento aí de dificuldade, nesse desafio que você está pensando aí, que você já passou e já superou, é o mesmo Deus que está com você hoje e que vai estar com você eternamente. Então simplesmente confie. Confie e faça como Deus ordenou que o povo de Israel fizesse, né? Se preocupe com hoje. E tenha certeza que o maná de hoje já está reservado para você. Deus nunca vai te deixar faltar nada. Sabe por que às vezes a gente fica inseguro? Vem insegurança porque a gente esquece quem nós somos. A gente acaba esquecendo e perdendo a nossa identidade. E se você for olhar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela sempre nos relata, sempre nos coloca como filho de Deus. E aí eu quero aqui reforçar de novo o que eu falei na segunda-feira com vocês, né? João 3,16. Lá fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer por nós. Então se um Deus que tem um caráter de entregar o seu filho por nós, Ele vai deixar faltar alguma coisa pra gente? Então se hoje você chegou nessa live com o coração aflito, angustiado por alguma coisa, que você saia daqui tendo essa certeza. Não vai te faltar nada. Crê somente e viva cada dia o seu mal. Que esses versículos de Mateus 6 fiquem registrados na sua mente e que você entenda o cuidado, o tamanho do cuidado e o tamanho do amor que Deus tem pela nossa vida. Tá? Então, como de costume, né? Eu vou chamar aqui antes, né? Lá no finalzinho a gente vai fazer uma oração, tá? A gente vai fechar aqui o nosso encontro com uma oração para abençoar o seu dia. Mas eu quero convidar aqui uma pessoa que tem boas histórias para poder compartilhar com vocês aqui. Cadê você, FM? Manda aquele comentáriozinho aqui para mim para eu poder te achar. Fernando Mesquita é o meu convidado de hoje. Um cara que já me contou algumas histórias, espero que ele lembre elas aqui. São histórias que eu não esqueço, que fica na minha cabeça. Eu vou estimular que ele lembre, né? Cadê você, Fernando? Manda um comentário aqui pra mim, que eu não tô te achando mais aqui nos comentários, pra eu poder conseguir te encontrar. Ou me manda aquele convitezinho aqui do Participar Online que eu te aceito. Não sai ainda, compartilha com mais pessoas. Ainda tá em tempo de chamar alguém pra cá. Ainda falta alguns minutos e a gente não sabe, né? Às vezes eu falei aqui 30 e tantos minutos. E os 5 minutos finais é onde Deus vai trazer aquela palavra que você precisa. E eu tenho certeza que através aqui da vida do Fernando Mesquita também você vai ser muito abençoado. Cadê você, Fêmea? Deixa eu ver aqui. Tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui ainda, né? Não consigo convidar a pessoa. Acho que eu achei. Aqui. Fernando. Agora eu te achei. Opa, oi. Vocês estão me Ih, ouvindo? tô te ouvindo. Pera aí, como é que eu viro a câmera aqui, ó? Ah, foi. Pô, tu tá no cenário que eu queria estar aí, né? Mas só que tá mó neblina Pô, atrás, né? tinha uma outra mesa ali, ó. Aí, Bom dia, bom dia. bom dia. Então, Pensei que galera, você tinha esquecido de mim, Bê. Não, pô, que isso. Esse é o Fernando Mesquita, mais Tudo conhecido bom, como FM. gente? Bom dia. É um cara que
que tem uma história fantástica também com Deus aí, né? Foi um dos meus grandes incentivadores, né? E um dos meus momentos de virada, né? No Evangelho, né? De virada de chave mesmo. Não foi nem quando eu me converti, porque eu compartilhei, né, Fêmea, na segunda-feira que eu me converti e aceitei Jesus no amor, né? Minha irmã que está aqui, eu já vi que ela está aqui com a gente online, me levava para a igreja e eu resolvi aceitar Jesus lá por conta de experiências que eu tive. Mas o meu momento de virada mesmo foi Fernando Mesquita, que estava lá, né, e que participou desse momento me convidando. Eu estava afastado, estava desviado, e ele conheceu uma igreja na Barra da Tijuca, começou a frequentar, falei, vamos lá. E nesse vamos lá, né, a gente foi, se reconciliou e voltamos de novo ali a ter essa comunhão com o É Pai, né? verdade, Então te agradecer é aí verdade. por não ter desistido, né, da gente, da minha família, Jamais. e te ouvir, né, cara? Te ouvir, quero ouvir tuas histórias aí. Conta pra gente. Eu tenho compartilhado aqui com o pessoal, o Fernando, que Aham. eu tive uma experiência na nossa penúltima célula, que eu vi ali que alguns testemunhos, né? E aqui eu tenho certeza que tem pessoas que já são servos, né? Que já fizeram aquela devida profissão de fé, né? Que é Uhum. aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas tem outros que não, né? E eu percebi o quanto esses testemunhos, as pessoas, a gente falar um pouco da nossa experiência, né, facilitou lá nessa célula para algumas pessoas que naquele momento quiseram também fazer parte disso. E a live de segunda-feira, acho que umas 600 a 700 pessoas assistiram, foram impactadas, né, com aquilo que Deus trouxe ali naquela live. E essa daqui eu não tenho dúvidas que vai ser da mesma forma, né? Então, como que a gente pode impactar essas 600 pessoas? Elas sabendo um pouquinho da tua história, como é que foi, né? Quem era o FM? Como eu falei, né, mais conhecido como FM. Eu já estou acostumado a falar FM. Então, como é que era o FM antes de Cristo, né? E depois, né? E como é que foi esse teu momento de virada? Quando que você percebeu que, cara, preciso de estar mais próximo desse Jesus? É interessante e engraçado, né? Que passa um filme, né? Você foi fazendo a pergunta, quem era o FM? Nossa, eu fui eu nasci no lar cristão, né? Nasci minha família, né? É, meu, meu avô, ele era presbítero, né? Na igreja, na Bleia, né? E era as do sapatinho de fogo, que entregava o manto, né? Então eu fui criado numa igreja assim, e na minha infância, bebê, eu tive muita restrição, sabe? Eu acredito, não sei se pode ser minha percepção, né? Mas eu vejo que o evangelho hoje, ele tá um pouco diferente. Pode ser minha percepção também. Mas eu vivi eu vivi um mundo restrito, sabe? Quando era criança. E acho que isso influenciou que quando eu cheguei na minha adolescência eu me afastei, né? Comecei a andar com alguns amigos, só que a gente não fala assim, ah, vou me afastar. A gente quando percebe já está distante, né? E o interessante é que às vezes a gente acha que na hora que a gente quiser a gente volta. E também não é assim, né? E aí, enfim, passei uma boa época lá fora, né? Numa vida sem Cristo, sem estar conectado com Ele. Mas assim como você falou, né? Ele é pai, ele sempre vai cuidar de nós. Eu tenho minhas filhas, você tem seus filhos, né? E quando, às vezes, eles podem fazer alguma coisa que de repente, se não fosse seu filho, talvez você deixaria para lá. Mas mesmo sendo filho, você vai continuar cuidando, vai, vai, vai fazer o que tem que ser feito por eles. E aí, é, casei, né? E eu vou passar para o meu momento aqui da reconciliação, né? Eu lembro que a gente estava numa fase muito turbulenta, né? Eu e minha esposa, a Lília. Eu acho que todo casal ele passa por uma fase turbulenta, né? Uma fase que parece que ainda está se encaixando, falando a mesma língua. E o que acontece? Eu fumava, né? E aí nessa época eu era gerente de uma loja no shopping e eu queria parar de fumar. Eu tentei de tudo. Quando a Maria Fernanda ia nascer, eu falei assim, ó, quando ela nascer, eu paro de fumar. Fumei meu último cigarro, joguei fora, não consegui parar. Continuei. Aí quando a Letícia nascer, eu vou parar de fumar. E nada. E nisso eu tentei de todas as formas, né? Comprei aquelas balinhas, comprei não sei o quê, enfim.
aí um belo dia, a gente morava em cima da casa da minha sogra, né? Eu fumei meu último cigarro, Heber, apaguei. Aí eu tava olhando, eu sempre gostei de olhar o céu, né? Olhar as estrelas à noite. E aí eu fiquei olhando assim, cara, e veio, até me arrepio. E eu falei com Deus assim, olhando pro alto, eu falei, Deus, muda a minha história, muda a minha vida. E pra mim não foi uma oração, foi só uma expressão que eu fiz. Aí apaguei, fui lá, fechei a porta da varanda, fui dormir. A gente morava no terceiro andar, né? E aí, um belo dia, meu ritual de todas as noites, né? Ia lá, conferia as portas, tal, olhava as estrelas. E aí, quando eu tava entrando, que eu fui fechar a porta, eu falei, ué, eu botei a mão assim, ó, cadê meu maço de cigarro? Cadê meu cigarro? Ué, ué, não. Aí eu comecei a avaliar, tentar lembrar. Eu esqueci onde? Esqueci no carro, onde é que foi? Aí eu lembrei que naquele dia eu não tinha comprado. E aí eu comecei a puxar na memória porque eu fumava 1,5 maço por dia. Então, se eu comprar um maço hoje, ele vai durar até a metade de amanhã. Amanhã eu comprava outro, às vezes comprava dois. E aí, eu tinha percebido, Bebê, que eu estava 3 dias sem fumar. E, quer dizer, na verdade, quando eu me dei conta, eu estava 3 dias sem fumar. Cara, eu falei assim, caramba, fechando a porta, eu tô 3 dias sem fumar. E aí, na hora, veio no meu coração assim, mas eu escutei, sabe, Deus falando assim, você não pediu para mim mudar a sua história? Aí eu vi assim, cara, Deus me ouviu, viu? Me ouviu e eu não percebi. E aí foi quando eu comecei a querer buscar uma igreja. E aí eu fui numa igreja que eu chamei a Lília, né? Aí a gente foi numa congregacional na época, né? E aí é engraçado que a gente foi no domingo, né? E aí parecia que o pastor tava falando comigo. Cara, meu coração ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Cara, ele tá falando comigo, ele tá falando comigo. Ai, meu Deus. Aí quando ele fez o apelo, pô, eu vou lá na frente, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Não sei se todo mundo passou por isso, mas, cara, eu vou, não vou, não vou, não vou. Aí a Lília percebeu, aí ela falou assim, amor, quer que eu vou lá contigo? Eu, não, não, fica quietinha. Nem dei confiança, que eu fiquei com medo de alguém vir e falar comigo. Cara, vamos lá, que eu não queria. Quer dizer, eu não queria que alguém viesse falar comigo, mas eu queria ir lá na frente. E eu com medo, com vergonha, um monte de coisa. Não fui, não fui. Aí no outro domingo, cara, eu fui no culto de novo. O que aconteceu? Mesma coisa, na hora do apelo, eu nervoso, mão suando, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu já falei com ele, ó, por favor, não se expressa aí, deixa que eu vou no meu momento, que a Lília já tinha aceitado Jesus, né? A Lília Ele tinha nasceu empurrado também, né? É, aí, aí eu não fui de novo. Aí no terceiro culto, no terceiro domingo, eu, eu, eu tô passando já pra parte do apelo, tá, gente? E aí eu falando assim, cara, Deus, eu quietinho aqui, ó, com a minha cabeça baixa, que eu nem queria olhar pro lado, com medo de alguém me olhar e falar assim, quer que eu vá? E eu quietinho. Aí eu falei assim, Deus, se você quer realmente que eu vou lá, me dá um sinal. Cara, quando eu falei isso, veio um braço assim, ó, e me abraçou por trás assim. Aí eu tomei até um susto, que foi instantâneo. Aí eu olhei pro lado assim, ele falou, cara, tá vendo lá aquele banco lá? O primeiro, o, terceiro, o segundo banco, foi o segundo banco. Eu tô no segundo banco. Eu olhei para trás, por acaso, e Deus falou assim, vai lá, fala para ele que se ele quiser, eu vou contigo até lá na frente. Aí, cara, na hora eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí a gente foi lá na frente, cara, mas eu chorava muito, muito, muito. E ali foi o meu processo de reconciliação com Cristo, né? E a gente, às vezes, quando a gente começa a caminhar, a gente acha que agora pronto, agora as coisas vão andar, vão fluir, mas nem sempre, porque Deus precisa corrigir algumas coisas, hábitos, né? Tem que mudar. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. E aí começou uma outra fase na minha vida, né? Mas uma fase bem agitada, que é quando a gente começa a corrigir algumas coisas, né? Quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Assim, queria te estimular a contar uma história, assim, eu sempre tenho buscado fazer as pessoas compartilharem esse momento de virada, né, esse momento ali de conversão mesmo, essa luta que é para todo mundo, né? Acho que até eu que vim pelo amor, né, não tinha nenhum problema na época, mas eu também enfrentei esse momento ali de decisão, né?
pô, será? Porque a gente fica pensando em tudo que vai mudar, né? Como você falou no começo, né? Você viveu uma vida de restrição. E muitas pessoas, por conta desse... É porque o Evangelho, né, a palavra de Deus, né, para quem está ouvindo a gente, né, a palavra de Deus tem aqui as escritas aqui, né, e ela é interpretada por muitas pessoas baseado nas percepções que essas pessoas têm. Tem a maneira correta, né? O pastor Leandro sempre fala, ó, cara, o texto ele fala, o próprio texto já fala. Não precisa de você ficar inventando, né? Mas a gente sabe que por muito tempo as pessoas venderam, né, no bom sentido, ou pregaram o evangelho de muita religiosidade, de muita restrição, né? De coisas que não faz sentido, né? Você viveu nesse momento da sua vida aprisionado aí, e hoje tem pessoas que quando chega nesse momento de virada, de tomada de decisão, fica pensando nisso, né? Ah, mas calma aí, ser crente ou ser cristão, eu não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder fazer aquilo, né? É verdade. Ela pensa num montão de coisa que ela acha que ela não vai poder fazer mais, né? Uhum. E o meu intuito E na com isso verdade não tem nada a ver com isso. a ver com isso. O meu intuito é claro que a gente precisa, né? Acho que assim, isso não está só relacionado a ser cristão, está ser relacionado a ser uma pessoa de caráter. Antes de tudo, né? A gente deixar de fazer coisas. Pô, eu vou adulterar, vou trair minha esposa, vou. Claro que não, isso é caráter. Né? Não tem a ver somente com o cristianismo. Claro que quando você aceita Jesus, isso fica muito mais forte, muito mais latente, né, na sua vida. Mas tem coisas que às vezes a gente pensa, vou deixar de fazer, que como ser humano, se você quer ser uma pessoa de caráter, você já precisa deixar de fazer sem ser cristão ou não. Isso é algo que é de caráter. Mas coisas relacionadas ao dia a dia, né? Poxa, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar... Assim, eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nos incomoda aquilo que de fato a gente precisa, né? Hoje, eu tenho coisas que eu deixei para trás, mas eu tenho alguns costumes que eu continuo fazendo. Porque eu não me sinto incomodado e não vejo que aquilo me faz ser menos cristão ou me faz estar distante de Cristo. Mas tudo que me afasta, eu procuro deixar para lá. O que não me afasta, o que não me faz sentir bem, eu deixo. Mas hoje a gente é mais livre do que antes. Né? Sim, com É certeza. difícil, né? Assim, é difícil a gente especificar coisas aqui na live, né? Dar exemplos específicos, aí eu dependeria de ficar explicando muita coisa para não ficar mal explicado. Mas acho que as pessoas ouvindo um pouco dessa sua fala, né, dá para perceber. E hoje o evangelho, a gente precisa entender que o evangelho precisa ser um evangelho sem religiosidade, né, sem aquelas coisas já antigamente, Leve. na época dos meus avós, né, que você falou, eu também nasci num lar cristão, né? Meu pai era levita na igreja, meu avô também era diácono. E naquela época, né, mulher não podia cortar o cabelo, só podia usar saia, não podia usar calça comprida. Verdade. Hoje, Minha avó esse tinha uma bolinha preta no joelho, Bê. Que tinha essa questão. Que o pessoal ficava orando de joelho, né? Tinha, pô. a minha avó, até hoje, né, se eu for na casa dela nos horários específicos, ela tá ajoelhada lá. Né? Então. E não que não possa também ajoelhar, isso aí, né, Sim. vai da forma que a pessoa se sente bem, né? Eu estava orando aqui dentro do carro, né? E não é porque eu não estava de joelho que Deus não nos ouviu, né? Então é isso, né? A gente tirar um pouco desses mitos e dessa questão religiosa, né? Então antigamente não podia andar de calça, hoje pode, né? Então, isso estava na Bíblia? É a forma de interpretar, né? E aí às vezes as pessoas acabam ensinando de uma maneira que acaba criando muito mais religiosidade do que de fato o evangelho na íntegra ali na sua essência. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Hoje eu falei um pouquinho sobre a gente valorizar, dar o valor devido a determinadas coisas. Tem alguns tópicos aqui. Legal, depois me dá um feedback aí. E a gente entender o cuidado e o amor de Deus pela nossa vida, né? E você e a Lília, em meio a algumas histórias que vocês já contaram pra gente, você compartilhou uma comigo, aquela do dia que você tinha uma conta para pagar e um dinheiro apareceu do nada lá, lembra dessa daí? Lembro. Compartilha essa daí com o pessoal. Então, deixa eu embasar rapidinho, né, que você falou sobre pai, né? Você deu exemplos aí, falou você e o B, né? Só para jogo rápido, vou voltar isso aqui. Que é a tua pergunta. Uma das coisas que hoje eu percebo, né, do que eu me afastei, tô falando da minha história, tá, gente? E aí eu vi que uma das coisas que influenciou para minha rebeldia, a vida que eu tive na minha adolescência, tá muito ligada ao pai, porque eu não tive uma referência de pai.
Meu pai me conheceu, mas eu não conheci ele, né? Meu pai morreu jovem, morreu com 21 anos. E então não tive uma referência de pai, né? E quem todo mundo, né? Eu já estudei sobre isso, que tem uma dificuldade com o pai biológico, geralmente ele tem uma dificuldade com o pai celestial, por conta da falta da referência. E quando eu entendi isso, né, eu fui buscar essa paternidade em Deus. Então, que de repente você que não se sente filho, verifica se de repente como é que é teu relacionamento com o pai, com o seu pai biológico, e talvez isso possa te ajudar você a entender mais o pai lá do céu que cuida de nós, né? E aí agora, falando em relação à tua pergunta, acho que tem muito a ver com o descanso, Taiber. Você falou sobre isso, né? Dos pássaros que não se preocupam, né? É, uma época que eu tinha começado na PVS. E aí a gente tinha uns envelopezinhos, né? Para pagar as contas. Né? Hoje a gente tem conta em tudo quanto é lugar, Pix, essas coisas, né? Mas antigamente não era muito assim. Então, tinha um dinheiro lá guardadinho, tinha uma conta que a gente precisava pagar. E faltava R$ 100. Cara, a gente entregou na mão de Deus, a gente descansou. E a gente começou a praticar o descanso em Deus. E aí a Lília foi lá para conferir, e ela viu que o dinheiro que estava faltando, eram R$ 100, estava lá. E aí ela me ligou. "Pô, você botou R$ 100 aqui no envelope?" Eu falei, não, Raio, não botei R$ 100 aí não. Ela, ué, apareceu R$ 100 aqui. Aí ela foi lá, ah, ah, na mãe dela, perguntou, mãe, você botou R$ 100 lá na minha caixinha? Ela, filha, nem sei que caixinha é essa, não sei, não botei R$ 100 não. E a gente começou a tentar buscar entender materialmente como é que a gente conseguiu botar aqueles R$ 100 lá. Na verdade, depois a gente teve paz e entendeu que Deus cuidou e providenciou de nós. Já aconteceu situações, né? Da Lília estava lá com R$ 50, os únicos R$ 50 em que ela estava, ela deu oferta. Gente, não estou falando de questão de oferta, de nada disso, mas sim do coração, né, de cada um. Ela foi lá, deu os 50, o culto acabou, veio uma irmã e falou assim, ó, senti de Deus de te dar esses R$ 50 aqui. E devolveu os 50. E aí ela não ficou dura. A gente tá falando de R$ 50 hoje, não dá pra nada, né? Mas R$ 50 há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era muito Ah, dinheiro, né? mas provavelmente tem gente ouvindo a gente aqui que R$ 50 ajudaria Não, bastante. não, com certeza. É, mas é isso, cara. Ô, Fala, quer falar? eu quero, para mim, não sei se já tá para finalizar, tá? Só tem tempo. Ah, beleza, não, porque eu separei aqui tema pra caramba pra poder falar. Tá aqui do lado? Brincadeira, vamos lá. Eu acho que eu queria aproveitar esse momento aqui, deixar um recadinho pra galera, que é o seguinte. Essa iniciativa do Elton, né? Eu chamo ele de EB, é muito importante. E talvez alguns venham participar só pela consideração, mas eu sei que tem aqueles que vêm porque quer ouvir alguma coisa. E uma das coisas que você precisa ter é um mentor. O mentor, ele precisa ter valores e crenças semelhantes aos seus, não pode ser qualquer pessoa, e ele precisa ter chegado lá aonde você quer chegar. Porque o mentor vai te evitar a quebrar a cara, né? Porque o Elton falou algumas coisas aqui do descanso, deu o exemplo lá do casal, dos filhos, que eu também tive essa dificuldade lá atrás. Que eu trabalhei tanto, tanto, que perdi alguns momentos. E hoje a gente percebe assim, cara, não se trata de dinheiro, não se trata disso, daquilo, mas quando a gente tem um mentor, e o mentor ele evita que a gente quebre a cara, né? O mentor ele evita que a gente vai pelo caminho errado, porque ele já seguiu esse caminho, então ele vai te direcionar ao caminho certo, né? Então que você use essa mentoria aqui com o Elton diariamente. Aproveita esse momento, a oportunidade que você vai ter todas as manhãs para começar o seu dia. Porque é muito importante que os primeiros pensamentos que você inicia seu dia, né, vão fazer total diferença para o restante do dia. Então, às vezes, o dia for difícil, cansativo,
se você parar para analisar, pode ter pode ter sido influenciado pelos primeiros pensamentos. Quando você conecta com Deus, descansa, entende que a gente vive a graça de Deus, né? A graça que Jesus trouxe para nós, a gente precisa tomar posse pela fé. A Bíblia diz que já foi liberado para nós. A gente só precisa tomar posse pela fé. É E isso. se a gente começa o dia já entendendo o tamanho do amor de Deus e do cuidado que Ele tem para nossa vida, né? Qualquer coisa que vir durante o dia, essa palavra vai estar ali, ó, firmada na sua mente. Pode vir qualquer adversidade, mas você sabe que você serve a um Deus que cuida de você. Então isso acho que te fortalece, né? Para que o seu dia, independente das adversidades que possam vir, você tenha sempre essa certeza. FM, antes de eu fazer uma oração aqui, eu vou tirar os comentários rapidinho da galera. Vamos fazer uma selfie aí, fazer aquela pose bonitona aí, pra gente poder postar depois como capa lá da nossa live. Vamos lá. Foi. Já fui Selfie sem óculos. tirada. Sem óculos, vamos ver. Tirei, vamos ver. Depois a gente escolhe a melhor. Então vamos lá, vamos se despedir da galera, fazendo uma oração. Sei que orar, Obrigado sei pela que glória. oportunidade, Taiber. Amém. Eu que Pode agradeço aí por ter ter aceitado o certeza desafio. que o que você precisa falar sempre vai vir do Sim. Espírito Santo. Ele vai trazer. Hoje foi prova disso. Que eu cheguei na hora do vamos ver aqui, e aí, por onde que eu vou? Aí comecei a escrever aqui, Deus foi dando aqui, eu falei, é isso. É isso aí. Falei até mais do que eu tinha para falar aqui. Vamos embora pra Falou, gente? deixou um pouquinho para mim. Tu disse que ia deixar 40 minutos para mim, né? Deu 10 minutos. Brincadeira. Para me orar? Amém. Pode ser? Não. Senhor, eu quero agradecer por esse momento aqui, agradecer pela vida do Elton, porque tu plantou no coração dele essa vontade de todas as manhãs, porque é um desafio. Todas as manhãs ter que acordar, e nem todos os dias a gente acorda bem, acorda com a energia lá no alto, mas eu oro para que o teu Espírito Santo, todas as manhãs, renove as energias dele, para que ele tenha o maná diário, Pai, daquilo que vai ser falado, daquilo que ele precisa dizer, e que tu possa usar ele para alcançar, tocar vidas através do Instagram. Alcançar pessoas que talvez presencialmente ele não alcançaria. Também oro, Deus, para a vida de cada um desses que estão participando aqui, os que entraram e precisaram sair, que tu cuide das necessidades de cada um deles. Que eles possam entender, Pai, que eles precisam assumir uma postura de fé, que eles possam praticar a fé todos os dias, tendo a certeza que Deus Pai cuida de nós, filho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Amém, galera. Excelente dia para vocês aí. Excelente dia, FM. Daqui a pouco a gente tá junto aí. Vamos tomar aquele chocolate quente hoje. Um abraço, excelente dia para vocês que assistem a gente aqui. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.